último bloco, vamos falar agora um pouco sobre a questão do exame do pezinho, doutor. Explica pra gente o que é esse exame do pezinho e a importância dele nas primeiras horas de vida do recém-nascido. Sim. O exame do pezinho é um teste para verificar algumas doenças que são geneticamente transmissíveis, ou seja, que passa do pai, da mãe, do vô, da avó, do bisavó para aquela criança. A gente não fala muito dele e é um absurdo, porque o pioneiro no teste do pezinho no mundo foi um brasileiro. Eu até tive a oportunidade de ter aula com ele, já bem velhinho, sim, já falecido, Dr. Benjamin Schmidt, que chamou a atenção para a fenilcetonúria, que é uma doença que você não consegue trabalhar um aminoácido e esse aminoácido acumula no cérebro e causa usando uma palavra muito antiga, mas mais fácil para o pessoal entender, um retardo, né? Um retardamento mental irreversível. Sim. Então, as doenças ali, né, não só a fenilcetonúria, mas o hipotireoidismo congênito, a deficiência de biotinidase, por exemplo, são doenças que causam esse atraso no desenvolvimento, que às vezes é irreversível, mas que dá para a gente descobrir. Qual é o problema? Se a gente for esperar aparecer a doença vai aparecer com 6 meses, 7 meses, 8 meses, e aí já é tarde, porque afetou o desenvolvimento. Isso. Então é necessário quanto mais rápido a gente fazer, melhor. Então, tem nas unidades básicas, deve ser colhido depois de 48 horas de vida, de preferência com 72 horas, 96 horas, ou seja, terceiro, quarto dia de vida, coletar esse exame. A nossa região toda vai para a Unicamp, que é um laboratório muito sério, e o resultado é bastante bom, e a gente consegue prevenir não só essas doenças que afetam o cérebro, mas a fibrose cística é uma doença que afeta muito o pulmão, que a criança tem muita pneumonia de repetição, também as doenças, as hemoglobinopatias, né, os defeitos na hemoglobina que causam anemia genética. Então, é de fundamental importância procurar pai, mãe, o posto de saúde, fazer o teste do pezinho, e a partir agora de 2022, ele vai ser ampliado, vai ver mais doenças ainda, vai ficar realmente completo, o melhor exame do mundo, eu vou falar, o melhor teste do pezinho do mundo vai estar disponível no SUS. E a gente nota que não é muito divulgado essa questão, né? Infelizmente do exame não. do pezinho. Infelizmente não. A gente sabe que os pais procuram, porque na maternidade eles são orientados a procurar, acho que cada município tem o seu local para ser feito, né, o exame, mas a gente não vê muita divulgação com relação ao exame do pezinho e é assim de extrema importância isso. Sim, com certeza, a gente consegue prevenir muita coisa com um teste simples, que vão algumas gotinhas de sangue, né, e muito rápido, e você tem prevenção, né, você evita danos que são muito complicados. Porque tudo que é tratado precocemente é melhor. O diagnóstico é mais efetivo, o tratamento também é melhor, né, doutor? Com então certeza. É importantíssimo, pais, mães, vocês levarem os filhos de vocês, recém-nascidos, a partir de 48 horas, né, doutor? Isso. Ou 72 horas para estar realizando o teste do pezinho. Exato. Doutor, falando em recém-nascido, a questão da mortalidade infantil, nós vimos que agora em 2020 tem uma pesquisa no site do governo do estado que reduziu dos últimos 20 anos, a taxa de mortalidade, ela diminuiu. É a menor que teve em 2020. Você considera essa diminuição da taxa de mortalidade alguns fatores assim, importantes? Sim. Porque é um ganho, né? Com certeza. São Paulo um ganho, né? Diminuir essa taxa de mortalidade infantil. Eu acho que vários fatores são importantes, né? A questão do pré-natal, que cada vez está mais completo. E com a questão da pandemia, né, houve uma procura maior, as próprias gestantes que estavam grávidas em plena pandemia acabaram intensificando as suas consultas, o seu acompanhamento. Então, o pré-natal é de importância. O próprio cuidado na maternidade, na hora do parto, né, cada vez mais a gente tem se preocupado a um parto humanizado, mas com recursos. E o estado de São Paulo tem maternidades, em geral, muito boas. Claro que varia um pouco de região para região, de cidade para cidade, mas há um cuidado, né, de ter pediatra na sala de parto, de ter um ginecologista, de ter um enfermeiro obstetra. Então, todos esses fatores têm contribuído muito.
A melhoria das vacinas nas gestantes, né? Antigamente não se fazia vacina nas gestantes porque achava que era um absurdo. Hoje não, a gente intensifica, né? Corrige o calendário vacinal quando está inadequado para que a criança não sofra de algumas doenças. Isso já faz no pré-natal, exato. Né? Então a gente tem uma melhora significativa e eu acho que ainda pode melhorar mais. Né? A gente olha para países como Estados Unidos, como Suécia, como Holanda, como a Alemanha, e a gente vê que a gente ainda tem condição de melhorar um pouquinho mais, para ter aquela mortalidade só mesmo daqueles casos de doenças congênitas muito graves que não tem como interferir. Então, mas a gente tem melhorado sim, está cada vez melhor, e isso é um ganho para todos nós, para a sociedade. Lembrando que a mortalidade infantil, ela é até 1 ano, né, isso, doutor? A taxa de mortalidade infantil é até 1 ano. Mortalidade infantil com crianças até 1 ano, até um né? ano, isso. Porque às vezes a gente fala em mortalidade infantil, o pessoal pensa que é só o recém-nascido. Isso, né? Não, até 1 ano. Então é até 1 ano. Então tem as doenças do recém-nascido, isso tem o impacto maior é o do pré-natal, e tem as doenças que acontecem depois, que, por exemplo, hoje a gente tem a bronquiolite como um fator preocupante no estado de São Paulo, temos de crianças lactentes, né, aquele de 1 mês até 11 meses ali, realmente é uma fase ali. Mas pneumonias, meningites, isso tem melhorado muito. O que chama atenção é que a partir de 1 ano, né, a mortalidade no estado de São Paulo e no Brasil como um todo já é maior de causas externas do que doenças naturais. Então a gente melhorou com as vacinas, melhorou com o cuidado de puericultura, com atenção à criança, porém a gente tem mais acidentes. E um dado que me preocupa mais ainda, Beth, é que a partir dos 11 anos já não é nem acidentes, já entra na questão da violência mesmo. A mortalidade é por assassinato, por homicídio, o que é muito, muito sério, muito grave. E para prevenção dessas causas que estão acontecendo agora, tem algum estudo, tem alguma coisa para os pais ficarem mais atentos a isso, principalmente após o 1º ano, porque como a gente conversou, né, até o 1º ano tem as consultas de rotina e tal. A partir do 2º, mais espaçadas consultas, né? E depois, a partir disso, também 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso. Depende da situação da criança. E após esse período, mesmo a gente sabendo agora que as crianças vão muito cedo para a escola, né, para as creches, como é que seria, assim, na sua opinião, para a gente evitar algumas causas? É importante, um dos fatores mais importantes é a questão do transporte, né? Transportar a criança na cadeirinha de maneira adequada, porque grande parte das mortes são causadas por acidentes. Acidentes, a criança ou atropelada, ou a criança que está envolvida num acidente. Então, o meio de transportar essa criança para a escola, para a casa da mãe, para a casa da avó, é fundamental. A gente ainda vê muita gente dirigindo com criança no colo, a gente vê criança no banco da frente, né? Isso é realmente muito, muito preocupante, né? Ensinar a criança desde pequena também sobre regras de trânsito, né? A criança que está começando a pedalar ali com o pai, com a mãe, você pedalar junto, ensinar como por que é a placa do pare, né? Qual é a mão de direção, enfim, esses cuidados são importantes. Na primeira infância, ali até os 2 aninhos, os acidentes domésticos são muito importantes ainda. Então, o uso de baldes, né, de bacias com água, né, ficar disponíveis, o uso de instrumentos eletrônicos muito próximo à criança, o ferro elétrico. Água quente no fogo. O acesso ao fogão é fundamental, porque as queimaduras, as escaldaduras, né, que é queimadura por água quente, líquido quente, ainda é muito importante. Né? E lembrar que criança é um ser explorador, né? Especialmente os meninos, mas as meninas também são bem curiosas e também... Hoje as meninas estão mais evoluídas, estão mais rápidas. Isso. Então é aquilo, tem que ter supervisão. Criança é igual supervisão, né? É muito comum, por exemplo, no afogamento, que nós temos uma represa aqui e infelizmente temos casos de afogamento, aquele cuidado de estar todo mundo numa situação, todo mundo em festa, todo mundo comendo, todo mundo bebendo e a criança sozinha, né? E um achando que o outro está cuidando. Assim como existe o motorista da vez, né? Aquele que não vai beber, que vai dirigir, seria legal a gente
se organizar programar, quando tem criança ter alguém pequena. responsável da vez pela criançada, para estar junto no playground, para estar junto na piscina, para estar olhando, porque é momento de descuido, pode ser fatal. Agora, em relação aos adolescentes, já o problema é muito mais grave, muito mais intenso, porque é um problema social. Normalmente quem está sendo assassinado são as crianças pardas, pretas, os meninos de preferência, envolvidos com tráfico de drogas, habitualmente com famílias desestruturadas, com famílias com uma estrutura bastante complicada, complexa, e aí vale um cuidado social, da gente olhar de maneira mais afetiva, mais humana e tentar trazer recursos tanto públicos quanto privados, para que essas crianças tenham opções de sobrevida, de desenvolvimento, que não só o envolvimento com o tráfico de drogas, com a bandidagem, que infelizmente é um caminho que acaba sendo, entre aspas, natural para quem não tem muito acesso a trabalho, a saúde, a educação, e isso tem sido complicado. A gente está muito preocupado. Esse ano subiu em 107%, né, com a pandemia, 107% a evasão escolar. Isso é muito grave, né? Muito grave. Isso vai trazer problemas futuros, né? Futuros, com certeza. Está imaginando Exato. isso. Falando em criança, nós sabemos que agora está acontecendo muito nas creches uma síndrome de pé, mão e boca. Isso. O que você tem a dizer sobre isso? E assim, a prevenção, como que a gente tem que trabalhar isso nas creches? Na verdade, tem que ter uma fiscalização maior em cima disso. O que você recomenda? A doença mão-pé-boca, ou síndrome mão-pé-boca, ou pé-mão-boca, enfim, tanto faz, é uma doença viral causada pelo Coxsackie vírus ou pelo enterovírus, alguns subtipos de enterovírus ou Coxsackie vírus, que são vírus que normalmente atacam o nosso intestino, causam diarreia. E ele é transmitido justamente por partículas e é transmissão oral-oral, fecal-oral, ou seja, contaminação por saliva, por fezes. Então é importante lavagem de mãos, né, bastante adequação nos brinquedos, na limpeza dos brinquedos. E a criança que começa a ter febre, ela tem que ser isolada em casa, né? Infelizmente a gente sabe que a pressão do trabalho é muito grande, as mães têm que trabalhar, mas aquilo, a criança teve uma febrinha, está começando a subir a temperatura, ela deve ficar em casa, observar os sintomas. Sim. Porque habitualmente 1, 2 dias iniciais apenas febre, depois começam as lesões na mão, no pé, na boca, às vezes na região do bumbum, às vezes nas pernas, tem criança que faz às vezes o corpo todo, mas é importante porque é uma doença muito transmissível. A transmissibilidade dela é como da varicela, da catapora. Sim, que a gente, então é muito rápido. Quem mais antigo aí lembra, catapora um primo pegava, todos os primos pegavam junto, porque pegava tudo associado. Então a mão-pé-boca tem essa característica. Então a criança teve o sintoma, aquela criança deve ser isolada e a escola tem que estar atenta nos primeiros 2, 3 dias sobre como as outras crianças estão evoluindo. Começou na diarreia, começou uma febrinha, começou lesão de pele, já afastar, porque a transmissão é realmente muito rápida. E ela é rápida, né? Rápida. E qual que é a faixa etária que tenha mais acontecido isso? Ela pode acometer criança até os 10 anos, mas o mais comum da gente encontrar é a criança ali de 1 a 3, 4 aninhos, é o mais frequente. Entendi. Tá. E na alimentação, na manipulação dos alimentos, pode ocorrer também através da manipulação dos alimentos, que é servido na creche, que é servido nas escolas, ou essa parte de alimento, porque aí a gente sabe que tem os manipuladores na escola. Sim, claro que a gente mantendo condições de higiene ideais, né? Todo mundo lavando mão, usando máscara, gorro, a gente sabe que isso não vai acontecer. É claro que há uma manipulação de maneira inadequada, você pode eventualmente ter trocado o bombom de uma criança que já está eliminando o vírus pelas fezes e eventualmente transpor esse vírus lá no alimento, por exemplo. Mas isso a gente contando que alguém não lavou adequadamente as mãos. Mas num ambiente ventilado, com boa higienização, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de problema, não. E aqui na região, como você atende na nossa região aqui, sim, você tem feito muito diagnóstico com relação a sim, isso? Nesse período, isso ocorre, porque a gente não estava ouvindo falar muito dessa síndrome. De repente, ela começou a ficar assim mais... mais
aparecendo mais casos, Sim. na verdade. Ela acontece ano a ano, Beth, mas ela tem uma característica nos países temperados de dar um surto a cada 3 anos. Mas aqui no Brasil a gente vê, normalmente um ano dá mais casos, outro um pouco menos, varia. O que deve ter acontecido agora, que a gente acredita, é que com a pandemia, 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, as crianças em casa, sozinhas, isoladas, de repente elas voltaram. Então é natural que a defesa a imunidade está um pouquinho mais baixa, natural isso, e agora o vírus encontrou o tempo adequado, ainda mais com a mudança do clima, né? Nós estamos tendo uma primavera com cara de outono, né? Entendi. Nós estamos em dezembro gravando aqui de manga longa, né? Então realmente esse tudo contribuiu para que desse o surto esse ano. Entendi. Doutor, falando um pouquinho sobre o seu livro, né, que você é escritor também, você esqueceu de falar isso, mas você é escritor, e esse livro que você escreveu, Pai Sem Sacrifício, é muito interessante esse livro para os pais, né? Vamos recomendar esse livro aqui, escrito pelo Dr. Fausto, e ele trata muito da questão da importância do pai no crescimento, no desenvolvimento dos filhos. Sim. Porque a gente sempre fala muito na figura da mãe. Isso. E às vezes a figura do pai fica um pouco esquecido. Fala um pouco pra gente dessa importância do pai no desenvolvimento do filho, e fala um pouco do seu livro, que eu vi que também você, em todos os capítulos, você cita a Bíblia. Sim, né? Você faz sempre uma comparação com as situações e com a Bíblia. Isso, com a Bíblia. Né? Eu achei isso assim extremamente interessante. A ideia nossa foi justamente isso. Como pediatra, eu converso muito com mães, né? Todo dia 40, 50 mães que a gente está entrando em contato. E alguns poucos pais, né? Sim. E eu, como pai, mesmo sendo pediatra, mesmo tendo feito mestrado em educação, estudando sobre educação, criando filhos, eu comecei a ver algumas dificuldades da prática. Sim. E você, esposa de médico, sabe essa vida nossa corrida. E daí um dia, numa redação do meu filho, estava lá, ele adorava o irmão por causa disso, ele adorava a mamãe porque fazia a parmegiana que ele gosta, a lasanha que ele gosta, isso, aquilo, cuidado. E eu gosto do meu pai porque ele trabalha bastante e traz bastante dinheiro para casa, ponto. Né? Isso para mim foi um soco no estômago, né? Porque eu não era um pai, eu era um caixa eletrônico, né? Então, e daí quando a gente começa a estudar em psicologia, formação, a importância do pai como figura de autoridade, como aquele que autoriza a criança a muita coisa, né? Sim. Porque a mãe tem aquela coisa protetora, né? Do filhinho ficar no colo. É o pai que tira a criança do colo da mãe e coloca no chão, vamos andar, né? Então o pai tem uma importância fundamental. E na hora de escrever, eu pensei em juntar o conhecimento científico, conhecimento de vivência de mais de 2 décadas como pediatra, associando a questão da fé, né? Não é um livro de proselitismo, de eu querer converter ninguém para religião nenhuma. Até pessoas de várias crenças têm lido e têm gostado, mas eu fui procurar em Abraão um modelo de pai. Abraão, que é uma figura muito emblemática tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo e também para o islamismo, né? Ele é considerado o pai da fé, aquele que primeiro... E ele tem uma situação na Bíblia muito interessante que Deus chama ele para sacrificar o próprio filho, né? E ele vai sacrificar o filho, só que esse sacrifício acaba não acontecendo, né? Na verdade foi um teste. É um teste que Deus faz com Abraão. Mas é exatamente a partir das situações, dessa situação, da passagem que está lá em Gênesis capítulo 22, a gente pegou situações práticas, né? Sim, porque do dia a dia. Né? Sempre as situações práticas, você fazia uma citação, né, com relação a... A minha ideia foi olhar para a história bíblica, não com aquele olhar apenas assim, um olhar de fé, mas um olhar de, puxa, o que esse pai tinha de especial para ele ser citado por 3 religiões, por ter tanto impacto. Então a gente foi nessa história e traz lições para o pai de hoje, né? Principalmente a figura do pai. Claro que as mães têm gostado demais, tem mãe me cobrando que quer um livro só para as mães agora, mas a gente tem trabalhado isso, né? E agora, né, o livro já está aí, já esgotou a primeira edição, nós estamos na primeira reimpressão, já mais de 1000 exemplares vendidos.
E já estou com o segundo livro lá na editora também, já para fazer os ajustes. A nossa ideia agora é 2022 lançar o segundo livro, que vai ser olhando para Davi. Davi, o rei Davi, lá dos judeus. E já tem nome? O nome ainda não tem. Esse é um segredinho, porque tem essa questão de registrar o nome para não ter problema, então nós estamos esperando um pouquinho. Mas assim que tiver o registro, a gente passa. Aí, de repente, você pode vir lançar o livro aqui no Cravo e Canela. A gente pode fazer sim, combinar com o pessoal aqui. E a ideia é a gente vai ver de A a Z situações na vida de Davi, que foi um rei, o cara do nada, saiu de uma cidadezinha pequenininha e se tornou rei de um país, um líder político, um líder das pessoas, mas que na boa parte da sua vida foi um péssimo pai. E só depois de uma tragédia pessoal, em que há incesto na família, irmão que transa com a irmã, o outro irmão que mata o irmão, a partir disso que ele melhora e vai ser um bom pai para Salomão. Então a gente vai trabalhar também questões mais profundas no segundo livro aí também. Tá bom. Doutor, queria agradecê-lo por essa entrevista maravilhosa e dizer que você pode trazer o próximo livro para ser lançado aqui em Avaré, aqui na Cravo e Canela, e aí a gente participa junto com você disso. Sim, com certeza. Vamos combinar assim. Pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço a todos os nossos telespectadores. Doutor, muito obrigado pela entrevista, adoramos conhecer o seu livro, eu li, achei super interessante e espero que você venha lançar o próximo aqui em Avaré. Pessoal, estamos encerrando mais um do Vale Saúde e eu gostaria de deixar o nosso número na tela. Se você tiver sugestão de algum tema para as nossas entrevistas, fiquem à vontade em estar mandando para a gente. Muito obrigada.